Nesta monitoria, iremos abordar uma importante classe de fármacos. São os anestésicos gerais. Iremos tratar dos anestésicos gerais, tanto inalatórios quanto os anestésicos gerais endovenosos, também conhecidos como anestésicos parenterais. Para desenvolver esta monitoria, foram definidos alguns objetivos, os quais pretendemos cumpri-los. O primeiro deles diz respeito a entender o conceito de estado anestésico e a relevância dessa classe de fármacos na medicina. Também temos como objetivo assimilar a farmacocinética e a farmacodinâmica dos anestésicos inalatórios e endovenosos, bem como inferir comparativamente o início de ação e o tempo de recuperação entre os anestésicos inalatórios com base nos seus coeficientes de partição sangue-gás e óleo-gás. Também temos como propósito reconhecer a potência dos anestésicos com base na concentração alveolar mínima e na lipofilicidade desses agentes. E, por fim, mas não menos importante, temos como propósito compreender, prever e ser capaz de justificar as indicações clínicas, efeitos adversos, contraindicações e toxicidade dos anestésicos gerais utilizados na prática clínica. Os anestésicos gerais são uma importante classe de fármacos amplamente utilizados na anestesiologia. Os anestésicos gerais induzem uma depressão generalizada, mas reversível do sistema nervoso central em grau suficiente para possibilitar a realização de cirurgias e outros procedimentos invasivos. A realização de cirurgias em geral requer um paciente imobilizado e que não tenha uma resposta autonômica ao estímulo cirúrgico, a exemplo de variações da pressão arterial e da frequência cardíaca, bem como requer que o paciente tenha uma amnésia profunda durante a cirurgia, de modo a não lembrar do procedimento realizado, além de analgesia e de um estado de inconsciência. Para tanto, os anestésicos gerais são de imprescindível importância. Nessa introdução, iremos entender do que se trata o estado anestésico. Com a anestesia geral, haverá uma perda da percepção de todas as sensações e inibição da resposta a todos os estímulos externos. No entanto, o estado anestésico é mais complexo, pois a anestesia não é simplesmente um estado de perda de aferências, ou seja, um estado de desaferenciação. Porquanto o estado de anestesia inclui também a perda de consciência, a amnésia, que é um importante aspecto do estado anestésico, e imobilidade, isto é, a ausência de resposta a estímulos nocivos. A analgesia pode ser obtida com alguns anestésicos gerais, mas não obrigatoriamente. Por exemplo, os barbitúricos, embora muito eficazes em produzir amnésia e perda da consciência, não possuem efeitos analgésicos eficazes. Inevitavelmente, os anestésicos também inibem reflexos homeostáticos normais, ok? Uma das propriedades problemáticas dos anestésicos inalatórios é a sua baixa margem de segurança. Isso porque os anestésicos inalatórios são fármacos que possuem baixo índice terapêutico, que varia de 2 a 4. Isso significa dizer que a dose efetiva é próxima da dose tóxica. Logo, a administração desses fármacos requer muito cuidado, e isso coloca os anestésicos inalatórios entre os fármacos mais perigosos em uso clínico. A toxicidade deles é, em grande parte, consequência de seus efeitos colaterais, e cada anestésico geral tem um perfil particular desses efeitos. Ou seja, muito embora os anestésicos gerais produzam um estado de anestesia parecido, cada fármaco anestésico são bastante diferentes em seus efeitos colaterais. Portanto, a escolha do anestésico dependerá de ajustar a fisiopatologia do paciente ao perfil dos efeitos colaterais. No que diz respeito ao mecanismo de ação dos anestésicos gerais, muitos trabalhos concluíram que estes fármacos produzem diferentes efeitos do estado anestésico através de distintos mecanismos de ação celulares, né, e por diferentes alvos moleculares. No nível celular, a anestesia geral produz dois importantes efeitos.
Primeiro que os anestésicos inalatórios, eles vão hiperpolarizar os neurônios, reduzindo a excitabilidade neuronal e diminuindo assim as chances de deflagração do potencial de ação. Tanto os anestésicos intravenosos quanto os anestésicos inalatórios impedem a neurotransmissão, ao inibirem as sinapses excitatórias e aumentam a atividade das sinapses inibitórias. Inibem a liberação de neurotransmissores excitatórios por redução do potencial pré-sináptico, que reduz o influxo de cálcio que é necessário para a liberação do neurotransmissor. Os anestésicos intravenosos agem na sua maior parte inibindo a neurotransmissão excitatória nas sinapses glutamatérgicas e intensificam a neurotransmissão inibitória GABAérgica. De que forma os anestésicos inibem as sinapses excitatórias? Atuam lá inibindo os canais iônicos ativados por acetilcolina, canais do tipo NN. Também inibem os receptores NMDA, N-metil-D-aspartato, e também atuam inibindo os receptores de serotonina. E como os anestésicos gerais atuam intensificando as sinapses inibitórias? Eles ativam os canais de cloreto e os canais de potássio, que geram o estado de hiperpolarização neuronal. Os receptores do neurotransmissor GABA são canais de cloreto e, quando ativados, aumentam o influxo de cloreto que hiperpolarizam as células neuronais. Os anestésicos inalatórios halogenados e muitos anestésicos intravenosos são agonistas desse canal de cloreto GABAérgico. Então, desse modo, os anestésicos também atuam aumentando a sensibilidade do receptor GABAérgico ao neurotransmissor GABA. Dessa forma, os anestésicos gerais deprimem a atividade do sistema nervoso central. Além disso, os únicos anestésicos que não têm efeitos importantes sobre os receptores GABAérgicos do tipo GABA-A são a ketamina ou cetamina, o óxido nitroso e o xenônio. Estes agentes atuam inibindo um tipo de canal específico, um tipo de canal iônico controlado por glutamato, que é o receptor NMDA. Os receptores N-metil-D-aspartato são os receptores conhecidos como NMDA, são, na verdade, canais de cátions controlados por glutamato, permeáveis ao cálcio e envolvidos na resposta sináptica excitatória. Outros alvos dos anestésicos gerais são os canais de potássio, que são importantes para determinar o potencial de repouso da membrana dos neurônios. E a ativação desses canais de potássio leva à hiperpolarização, o que reduz também a liberação de neurotransmissores. No que diz respeito aos estágios de anestesia, tradicionalmente os efeitos anestésicos sobre o cérebro produzem 4 estágios ou níveis de profundidade crescentes de depressão do sistema nervoso central. Esses estágios foram estabelecidos a partir de observações dos efeitos do éter dietílico inalado e que no passado era usado como anestésico. Ao todo, são 4 estágios. O primeiro deles é o estágio de analgesia. A princípio, o paciente apresenta analgesia sem amnésia e, posteriormente, nesse estágio, ocorre tanto a analgesia quanto a amnésia e euforia. Já o estágio 2 é o de excitação. Durante esse estágio, o paciente parece delirante, podendo emitir sons, porém estar totalmente amnésico. A respiração é rápida, com o aumento tanto da frequência cardíaca como da pressão arterial. A duração desse estágio superficial de anestesia, bem como a sua intensidade, é reduzida, aumentando-se rapidamente a concentração do agente anestésico. Já no estágio 3, o estágio de anestesia cirúrgica começa com a lentificação da respiração e da frequência cardíaca e estende-se até a cessação completa da respiração espontânea, um estado de apneia. Em função dos reflexos oculares e do tamanho da pupila, podemos indicar a profundidade crescente de anestesia. Já no estágio 4, há a depressão bulbar. Esse estágio profundo de anestesia representa uma grave depressão do sistema nervoso central, incluindo o centro vasomotor do bulbo e o centro respiratório no tronco encefálico. A morte sobrevém rapidamente se não
houver suporte circulatório e respiratório. O anestesiologista deve atuar no pequeno espaço entre possibilitar que o paciente desperte e causar depressão bulbar, estabilizando o paciente nesse estágio 3 de anestesia cirúrgica. Por outro lado, a recuperação da anestesia é desejável que ocorra rapidamente, de modo que o paciente possa restabelecer suas vias respiratórias o mais rápido possível após a cirurgia. Em geral, os estágios de recuperação da anestesia ocorrem na sequência inversa da dos estágios de indução. Os anestésicos inalatórios estão entre os poucos fármacos administrados como gases. Alguns anestésicos inalatórios estão em um estado gasoso em temperatura ambiente, porque possuem altas pressões de vapor e pontos de ebulição baixos. A exemplo de anestésicos gasosos inclui o óxido nitroso e o xenônio. No entanto, a maioria dos anestésicos inalatórios usados atualmente são anestésicos voláteis, porque têm baixas pressões de vapor e pontos de ebulição elevados, de modo que os anestésicos voláteis são líquidos em temperatura ambiente e, para serem administrados ao paciente, os anestésicos voláteis precisam ser convertidos em uma fase gasosa usando vaporizadores específicos para o agente anestésico, e desse modo podem fornecer uma concentração exata do fármaco. Exemplos de anestésicos voláteis incluem o alotano, o enflurano, o isoflurano, o sevoflurano e o desflurano. Os anestésicos, tanto voláteis como gasosos, são captados por meio da troca gasosa nos alvéolos pulmonares, e a passagem dos alvéolos para o sangue e distribuição e partição nos compartimentos efetivos constituem importantes determinantes da cinética desses agentes anestésicos. A eliminação dos anestésicos inalatórios se dá em grande parte por um processo reverso à captação. O fato de os anestésicos inalatórios se comportarem como gases requer uma abordagem diferencial em relação à farmacocinética desses agentes. Em se tratando de anestésicos inalatórios, utilizaremos aqui o termo pressão parcial para falar sobre a distribuição do anestésico. O objetivo da administração de anestésicos inalatórios é justamente produzir um estado anestésico por meio de uma concentração específica dada em pressão parcial no sistema nervoso central. O conceito de concentração alveolar é muito importante e diz respeito à força propulsora para a captação de um anestésico inalatório no corpo. O aumento da concentração ou pressão parcial inspirada gera um gradiente de pressão entre a pressão parcial inspirada e a pressão alveolar, favorecendo assim uma maior captação do anestésico. O aumento da pressão parcial nos alvéolos costuma ser expresso pela razão entre a concentração alveolar ou a fração alveolar e a sua concentração ou fração inspirada. De modo que, quanto mais rapidamente a concentração alveolar se iguala à concentração inspirada, mais rapidamente ocorrerá a anestesia durante uma indução inalatória, porque mais rapidamente se alcançará o equilíbrio da pressão parcial do anestésico em todos os tecidos e compartimentos do nosso corpo. É fundamental entender que os anestésicos inalatórios se redistribuem entre os tecidos até que ocorra equilíbrio, que será obtido quando a pressão parcial do gás anestésico for a mesma, for igual entre o sangue e os tecidos, entre o sangue e os demais compartimentos do nosso corpo. Quando uma pessoa inala um anestésico por tempo suficiente para que todos os tecidos estejam equilibrados e que a pressão parcial do anestésico em todos os tecidos sejam iguais à pressão parcial no gás inspirado, aí sim haverá uma indução anestésica. Haverá, portanto, o equilíbrio do anestésico em todos os compartimentos do corpo, quando a pressão parcial do gás inspirado for igual à do gás expirado. Portanto, o equilíbrio é o momento no qual não há mais qualquer captação de anestésico a partir dos alvéolos para o sangue. Isso porque a fração de gás inspirado será igual à fração de gás expirado.
é eliminado, porquanto o equilíbrio significa que a pressão parcial do gás no sistema nervoso central é igual à pressão parcial do gás no sangue e, por sua vez, é igual à pressão parcial do gás nos alvéolos. Todavia, é importante observar que, embora no equilíbrio a pressão parcial possa ser igual em todos os tecidos e compartimentos, a concentração em cada tecido será diferente, porque as concentrações em cada tecido do anestésico inalatório dependerá do seu coeficiente de partição. E o que seria o coeficiente de partição? Bem, os coeficientes de partição são definidos como a razão entre as concentrações do anestésico em dois compartimentos, em dois tecidos, quando as pressões parciais desses dois compartimentos são equivalentes. Então, o coeficiente de partição medirá o quão solúvel é o anestésico inalatório em determinados tecidos. Ou seja, o coeficiente de partição vai me informar a afinidade de um anestésico por um tecido, onde o anestésico tende a estar mais concentrado. A monitorização da concentração alveolar fornece um índice da concentração do anestésico no sítio efetor, que no caso é o cérebro. Levando-se em consideração que os anestésicos inalatórios são gases e que as pressões parciais permanecem em equilíbrio em todos os sistemas. Então, eu posso dizer que a concentração alveolar consegue, me fornecer o índice de concentração no cérebro, ok? Isso quando se atinge o estado de equilíbrio. Se um anestésico é mais solúvel em um tecido como a gordura, o equilíbrio ele pode demorar mais a ser atingido. Isso porque a gordura representa um enorme reservatório para o anestésico, que deve forçosamente ser preenchido, esse reservatório que corresponde ao tecido adiposo. E esse reservatório ele é pouco vascularizado. Essa pouca perfusão sanguínea no tecido adiposo faz com que esse reservatório seja lentamente preenchido pelo anestésico, já que esse tecido adiposo é pouco vascularizado, logo, a maior solubilidade do anestésico no tecido adiposo faz com que mais lentamente esse equilíbrio seja atingido, ok? Por outro lado, quando o anestésico possui uma baixa solubilidade no sangue, mais rapidamente esse anestésico consegue sair do sangue e se difundir para os demais tecidos e mais rapidamente a pressão parcial em todos os compartimentos do corpo se iguala. Logo, mais rapidamente se atinge o equilíbrio. Ou seja, quanto menor, quanto mais baixa for a solubilidade do anestésico inalatório no sangue, mais rapidamente atinge-se o equilíbrio, porque mais rapidamente o anestésico inalatório consegue sair do compartimento sanguíneo e ir para os demais compartimentos, e mais rapidamente, portanto, será a indução anestésica, ok? Por outro lado, quando o anestésico possui elevada solubilidade no sangue, mais anestésico vai se concentrar nesse compartimento vascular e mais tempo será necessário para que o anestésico consiga sair do sangue e se difundir para os demais tecidos. Desse modo, a maior solubilidade no sangue representa um maior aprisionamento do anestésico no compartimento intravascular e menor será a difusão do anestésico para os demais compartimentos. Desse modo, tardará a haver um equilíbrio e, consequentemente, demorará mais tempo para a indução anestésica. Por isso, eu posso dizer que quanto maior a solubilidade do anestésico no sangue, mais lentamente atinge-se o equilíbrio e mais lentamente será a indução anestésica. É importante conhecermos o papel da solubilidade do anestésico inalatório no sangue, o quanto que isso influencia na farmacocinética desses agentes anestésicos. Esquematicamente, nesse diagrama didático, são representados 3 compartimentos, quais sejam os alvéolos pulmonares, o sangue e o cérebro. As concentrações dos anestésicos estão aqui sendo representadas preenchendo cada um desses compartimentos. O anestésico inalatório é administrado através das vias aéreas, então é inalado e ocupa os espaços alveolares, e a partir desse compartimento se difunde para o sangue através da interface alvéolo-capilar.
No sangue, o anestésico se solubiliza em maior ou menor grau, a depender do coeficiente de partição sangue-gás. E do sangue, esse anestésico se difunde para o cérebro e demais compartimentos. Sabe-se que o efeito anestésico ele é alcançado quando a pressão parcial do anestésico no cérebro alcança uma concentração mínima necessária para a indução anestésica. Em outras palavras, a anestesia é produzida quando a pressão parcial do anestésico no cérebro for igual ou maior à concentração alveolar mínima. Então, o tempo necessário para que a pressão parcial no cérebro se iguale àquela mantida nos alvéolos e no sangue vai depender da solubilidade do anestésico no sangue, isto é, vai depender do coeficiente de partição sangue-gás. Nesse diagrama aqui representado didaticamente, via de regra, quanto mais solúvel for o anestésico inalatório no compartimento sanguíneo, maior será esse compartimento. Ou seja, mais anestésico vai ter que se distribuir nesse sangue e ficar aqui nesse compartimento. Quanto mais solúvel for o anestésico inalatório no sangue. Quanto menos solúvel for o anestésico inalatório no sangue, menor o compartimento. Logo, menos anestésico inalatório vai ter que preencher esse compartimento sanguíneo antes de se difundir para o cérebro. Ok? Então, o que acontece aqui basicamente é o seguinte. Quanto menos solúvel, ou seja, quanto menor a afinidade do anestésico pelo sangue, o compartimento sanguíneo será menor, representando assim a menor tendência desse anestésico ficar no sangue. Logo, mais facilmente e rapidamente o anestésico conseguirá se difundir do sangue para o cérebro. Nesse primeiro diagrama, está representado a difusão acinética do óxido nitroso. O óxido nitroso é um anestésico inalatório com baixa solubilidade no sangue. Quanto menos solúvel, ou seja, quanto menor a afinidade pelo sangue, o compartimento sanguíneo será menor, representando assim a menor tendência desse anestésico ficar aprisionado no sangue. Logo, mais facilmente e rapidamente o gás se difunde do sangue para o cérebro. Dessa forma, mais rapidamente a concentração do anestésico no cérebro se igualará à concentração alveolar mínima e mais rápida será a indução anestésica. Esse é o caso do óxido nitroso, cuja baixa solubilidade no sangue favorece a rápida indução anestésica, uma vez que o óxido nitroso tende a sair mais facilmente do sangue e se difundir para os compartimentos extravasculares, incluindo o cérebro, elevando as pressões parciais do anestésico nesses locais e rapidamente assim atinge-se o equilíbrio. Por outro lado, quanto mais solúvel for o anestésico no sangue, maior será o compartimento sanguíneo. O anestésico com maior solubilidade no sangue, isto é, com maior coeficiente de partição sangue-gás, tenderá a permanecer por mais tempo no compartimento vascular, então esse anestésico tenderá a ficar em maior concentração no sangue, aprisionado, portanto vai demorar mais para que o anestésico se difunda para o cérebro e dessa forma mais lento será o início da indução anestésica. Esse é o caso do alotano, por exemplo, que é mais solúvel no sangue, logo será necessário mais tempo para que a pressão parcial desse gás mais solúvel no sangue alcance a mesma pressão parcial nos alvéolos e, consequentemente, mais tempo será necessário para que no cérebro esse anestésico atinja a concentração alveolar mínima para a indução anestésica. Logo, o anestésico com maior solubilidade no sangue, ou seja, com maior coeficiente de partição sangue-gás, mais lentamente será a indução anestésica, ou seja, maior será a sua latência. Então, devemos refletir. Se o anestésico for pouco solúvel no sangue, mais rápida ou mais lenta será a indução e a recuperação anestésica. Se ele for pouco solúvel no sangue, então mais rápido será a indução e a recuperação anestésica, porque mais rapidamente esse anestésico
ele vai se difundir para todos os compartimentos e rapidamente se atingirá o equilíbrio quando a pressão parcial do gás em todos os compartimentos for igual, ok? E quanto mais solúvel for esse anestésico no sangue, mais tempo esse anestésico vai permanecer aprisionado no sangue, nesse compartimento vascular, e menor a tendência desse anestésico se difundir do sangue para os demais compartimentos, de modo a atingir o equilíbrio. Então, vai demorar mais para que o anestésico se difunda para o cérebro e assim alcance a concentração alveolar mínima necessária para a indução do estado anestésico. Desse modo, o alotano, por ser mais solúvel no sangue, tem um tempo de início, né, de indução anestésica mais lento, ok? Logo, maior será a sua latência, em comparação ao óxido nitroso. A concentração alveolar mínima é um importante conceito no que diz respeito à farmacodinâmica dos anestésicos inalatórios. Assim como outros fármacos, os efeitos clínicos dos anestésicos inalatórios dependem da dose administrada. Contudo, como a concentração de um gás no sangue é difícil de se medir, a profundidade da anestesia inalatória, portanto, será medida em concentração alveolar. Além disso, é importante destacar que a concentração alveolar mínima é importante porque ela espelha a pressão parcial do anestésico no cérebro. Essa concentração, chamada de concentração alveolar mínima, também conhecida como CAM, é a concentração do anestésico necessária para impedir o movimento em resposta à estimulação cirúrgica em 50% dos indivíduos. Esse é o conceito de concentração alveolar mínima, muitíssimo importante. Então, o que a CAM, o que a concentração alveolar mínima determina a respeito do anestésico? Determina a sua potência. A potência dos agentes anestésicos gerais, né, inalatórios, é habitualmente medida determinando a sua concentração necessária para impedir o movimento em resposta à estimulação cirúrgica, por exemplo, a uma incisão cutânea. Isso porque quando a pressão parcial do anestésico no cérebro alcança a concentração alveolar mínima, diz-se que o estado anestésico foi obtido. Desse modo, quanto menor a concentração alveolar mínima efetiva, maior será a potência do anestésico inalatório. Desse modo, os valores de CAM são úteis para comparar a potência de diferentes agentes anestésicos inalatórios. A CAM tem alguma relação direta com a lipossolubilidade do anestésico inalatório? A resposta é sim, pois a potência de um agente anestésico está diretamente relacionada à sua lipossolubilidade, porque quanto maior a concentração alveolar mínima para a indução do estado anestésico, menor será a potência desse anestésico, ok? E quanto menor for a concentração alveolar mínima para a indução do estado anestésico, maior será a potência desse anestésico, ok? Aqui estão representadas as concentrações alveolares mínimas dos anestésicos inalatórios. Observa-se que o alotano é o anestésico mais potente, pois é o que apresenta menor CAM, é o que apresenta menor concentração alveolar mínima, seguida do eiflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano e óxido nitroso. O óxido nitroso é o que possui maior concentração alveolar mínima, ou seja, o óxido nitroso é o anestésico menos potente, necessitando de concentrações alveolares elevadas para a indução da anestesia. São fatores que modificam a concentração alveolar mínima dos anestésicos. Logo, ao reduzir a concentração alveolar mínima, aumentam a potência do anestésico e incluem a pressão alveolar de oxigênio menor que 40 milímetros de mercúrio, a pressão alveolar do gás carbônico maior que 90 milímetros de mercúrio, o aumento da idade, isto é, com o envelhecimento, quanto mais idoso, menor a concentração alveolar mínima, ou seja, maior a potência do anestésico. A gravidez, a hiponatremia, a hipotermia, a acidose metabólica, hipóxia, hipotensão arterial, depressores do sistema nervoso central,
a exemplo dos barbitúricos, benzodiazepínicos, opioides, clonidina, lítio, cetamina ou ketamina, alcoolismo agudo. São exemplos de fármacos que deprimem o sistema nervoso central e, consequentemente, reduzem a cama. Então, todos esses fatores reduzem a concentração alveolar mínima e, portanto, elevam a potência do anestésico inalatório. São fatores que aumentam a concentração alveolar mínima, logo reduz a potência do anestésico. O fato do paciente ser jovem, então recém-nascidos e adolescentes, a hipertermia, hipernatremia, hipertireoidismo, drogas estimulantes do sistema nervoso central, como as drogas simpático-miméticas, inibidores de monoaminooxidase, uso de cocaína, anfetamina, efedrina e também a ingestão crônica de álcool. São fatores que aumentam a concentração alveolar mínima dos anestésicos e, consequentemente, reduz a potência desse anestésico. O coeficiente de partição sangue-gás é um importantíssimo parâmetro dos anestésicos inalatórios. O coeficiente de partição sangue-gás informa a afinidade do anestésico de se dissolver no sangue e é o principal fator que determina a velocidade de indução anestésica. Quanto maior a solubilidade do anestésico no sangue, ou seja, quanto maior o seu coeficiente de partição sangue-gás, consequentemente, mais lenta será a indução anestésica, ok? Então, quanto maior a solubilidade do anestésico no sangue, menor será a velocidade de indução anestésica. A latência do anestésico é determinada pelo seu coeficiente de partição sangue-gás. A latência, que é o tempo de início da indução anestésica, é diretamente proporcional ao coeficiente de partição sangue-gás. Portanto, quanto maior o coeficiente de partição sangue-gás, quanto maior a solubilidade no sangue, portanto, maior será a latência. Mais lentamente ocorrerá a indução do estado anestésico. Quanto menor a solubilidade do anestésico inalatório no sangue, ou seja, quanto menor o coeficiente de partição sangue-gás, mais rápida será a indução anestésica e a recuperação. E aqui temos dois exemplos. O alotano tem um maior coeficiente de partição sangue-gás, logo a indução anestésica com alotano é mais lenta e a recuperação também. Por outro lado, o óxido nitroso ele tem um coeficiente de partição sangue-gás menor, logo mais rápida será a indução anestésica e, consequentemente, mais rápida será a recuperação. Ok? Aqui está representado o coeficiente de partição sangue-gás dos anestésicos inalatórios utilizados na clínica e entre eles aqui nós temos o alotano com maior coeficiente de partição sangue-gás, ou seja, tem uma velocidade de indução mais lenta, demora mais para induzir o estado anestésico, porque maior é a sua solubilidade no compartimento intravascular, ou seja, no sangue, seguido do enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano e óxido nitroso. Ok? Então, em relação à velocidade de indução anestésica, o alotano é o que induz mais lentamente, a recuperação também é mais lenta, né? Seguido aqui do enflurano, isoflurano, ok? Esses três têm uma velocidade de indução anestésica mais lenta, se comparado com o sevoflurano, desflurano e o óxido nitroso. O óxido nitroso é o que tem a velocidade de indução mais rápida, ou seja, tem uma indução mais rápida do estado anestésico porque ele tem baixa solubilidade no sangue devido ao seu baixo coeficiente de partição sangue-gás, ok? Por outro lado, o coeficiente de partição óleo-gás também é um importantíssimo parâmetro, né, do anestésico inalatório. O coeficiente de partição óleo-gás é a medida da solubilidade do anestésico na gordura. É o preditor mais confiável da potência de um anestésico. É a solubilidade do anestésico no azeite de oliva. Como ele foi testado no azeite de oliva, então é assim determinado o coeficiente de partição óleo-gás. Assim, o coeficiente de partição óleo-gás define a afinidade de um anestésico pelo tecido adiposo. Quanto maior esse coeficiente de partição óleo-gás, maior a lipofilicidade, mais lipofílico o anestésico será, então maior a tendência desse anestésico se armazenar no tecido adiposo. Em razão da pouca vascularização do tecido adiposo,
torna um pouco perfundido. Então, esse compartimento, esse tecido adiposo, ele se torna um importante reservatório para o anestésico mais lipossolúvel se acumular. E isso resulta em um tempo de recuperação anestésica mais lenta. Portanto, quanto maior o coeficiente de partição óleo-gás, mais potente será o anestésico, ou seja, menor será a sua concentração alveolar mínima e mais lentamente será a recuperação da anestesia. Por outro lado, quanto menor o coeficiente de partição óleo-gás, menor será a potência, ou seja, maior será a concentração alveolar mínima e mais rapidamente será a recuperação anestésica. Aqui está representado em ordem decrescente os valores dos coeficientes de partição óleo-gás e em ordem decrescente de potência também, tendo em vista que o coeficiente de partição óleo-gás é diretamente proporcional à potência do anestésico. Observa-se que o alotano é o anestésico inalatório mais lipossolúvel, seguido do enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano, óxido nitroso. Ok? Observa-se que o óxido nitroso é o menos lipossolúvel entre os anestésicos inalatórios. Isso justifica porque o óxido nitroso tem uma baixa potência e uma elevada concentração alveolar mínima. Ok? A eliminação dos anestésicos inalatórios se dá em grande parte por um processo reverso ao da captação. Para agentes inalatórios com alta solubilidade no sangue e nos tecidos, como no tecido adiposo, a recuperação será em função da duração da administração do anestésico. Isso porque as quantidades acumuladas nos reservatórios de gordura impedirão que as pressões parciais no sangue e nos alvéolos caiam rapidamente. Da mesma forma que o processo de indução depende da solubilidade do anestésico, a recuperação da anestesia depende da ventilação e do débito cardíaco. Ao final de uma anestesia, o reservatório de anestésico do corpo é determinado pela solubilidade dos anestésicos inalatórios, sobretudo a solubilidade no tecido adiposo, ou seja, definido pelo seu coeficiente de partição óleo-gás, e também pela quantidade e tempo de duração da administração do anestésico inalatório. Também é importante destacar que o coeficiente de partição sangue-gás será importante para definir a recuperação do anestésico. Anestésicos inalatórios relativamente insolúveis no sangue, ou seja, anestésicos inalatórios pouco solúveis no sangue, apresentam baixo coeficiente de partição sangue-gás, têm velocidade de eliminação mais rápida, como o óxido nitroso, desflurano, sevoflurano. Já os anestésicos mais solúveis no sangue também apresentam uma taxa de eliminação mais lenta. Consequentemente, a recuperação também será mais lenta, como é no caso do alotano, enflurano e isoflurano. Ok? Bem, são qualidades de um anestésico inalatório ideal do ponto de vista das suas propriedades físico-químicas. O fato do anestésico ele não ser explosivo nem inflamável, ser estável à luz e à temperatura ambiente, apresentar boa margem de segurança e aroma agradável, não irritativo, não reativo, com borrachas e metais, e também ser estável quimicamente. No que diz respeito à farmacocinética, o anestésico ideal é aquele cuja indução e recuperação sejam rápidas, não sofra biotransformação, seja eliminado sem sofrer metabolização e que seja possível monitorização da concentração plasmática. E, por fim, do ponto de vista da farmacodinâmica, um anestésico ideal é aquele que deve ter um efeito previsível e também completo, potência razoável e ausência de efeitos adversos. No que diz respeito ao grupo dos anestésicos gerais inalatórios, iremos começar a abordar alguns aspectos clínicos, farmacocinéticos e farmacodinâmicos importantes do óxido nitroso. O óxido nitroso ele é um gás incolor e inodoro. Não é inflamável nem explosivo. É um anestésico gasoso, diferentemente dos halogenados, que são anestésicos voláteis. O óxido nitroso possui baixa solubilidade no sangue, devido ao seu baixo coeficiente de partição sangue-gás.
assim como também tem baixa solubilidade em outros tecidos, como no tecido adiposo, devido ao seu baixo coeficiente de partição óleo-gás. Rapidamente, o óxido nitroso alcança o equilíbrio das pressões parciais em todos os compartimentos, ok? Devido ao seu baixo coeficiente de partição sangue-gás, isso resulta em rápida indução anestésica e, após a interrupção da administração do óxido nitroso, também possui uma rápida recuperação anestésica, tendo em vista os seus baixos coeficientes de partição sangue-gás e óleo-gás. O óxido nitroso é o que possui a mais baixa potência entre os anestésicos inalatórios, tendo em vista a sua elevada CAM. A concentração alveolar mínima do óxido nitroso é de 105%. Por essa razão, altas concentrações desse anestésico precisam ser inaladas para a indução da anestesia. Por isso, o óxido nitroso não pode ser usado para manter a anestesia. Não pode ser usado como único agente anestésico. Ele é utilizado para a indução anestésica. O óxido nitroso é quase completamente eliminado pelos pulmões e não sofre metabolização hepática, ou seja, cerca de 99,9% do óxido nitroso é eliminado de forma inalterada, aproximando, portanto, essa característica de um anestésico ideal do ponto de vista farmacocinético. A profundidade da anestesia cirúrgica somente é atingida com o óxido nitroso sob condições hiperbáricas. Em contrapartida, a analgesia é produzida em concentrações tão baixas que é possível dizer que a analgesia com óxido nitroso é alcançada rapidamente em concentrações subhipnóticas. Ou seja, ele é um potente analgésico. O óxido nitroso, apesar de ser um anestésico fraco, ou seja, o óxido nitroso, apesar de ser um anestésico fraco, é um potente analgésico, cujo mecanismo de analgesia consiste na inibição ou antagonismo não competitivo dos receptores NMDA, dos receptores N-metil-D-aspartato. Os efeitos colaterais os efeitos adversos do óxido nitroso nos vários sistemas incluem, por exemplo, os efeitos adversos do óxido nitroso incluem, por exemplo, o fato dele estar associado com a alta incidência de náusea e vômitos pós-operatórios quando usado por mais de 1 hora. Além disso, o óxido nitroso tem a capacidade de oxidar o átomo de cobalto da vitamina B12 e assim inibe de forma irreversível a enzima metionina sintetase dependente da coenzima vitamina B12, que é importante na síntese de inúmeros produtos como DNA, RNA e mielina. Portanto, a inativação da metionina sintetase pode produzir sinais de deficiência da vitamina B12, como anemia megaloblástica, neuropatia periférica, por exemplo. Além disso, o óxido nitroso ele provoca depressão da medula óssea e maior risco de aborto. O óxido nitroso no sistema nervoso central pode aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e causar aumento da pressão intracraniana. Além disso, esse anestésico pode causar uma expansão das cavidades aéreas devido à sua baixa solubilidade, podendo agravar e causar pneumotórax, por exemplo, pneumoperitônios. No músculo, o óxido nitroso não relaxa o músculo estriado esquelético e também não intensifica os efeitos dos bloqueadores neuromusculares, ao contrário dos anestésicos halogenados. Na interrupção da administração do óxido nitroso, esse gás em altas concentrações pode difundir-se rapidamente do sangue para os alvéolos, já que ele tem baixa solubilidade no sangue. Desse modo, o óxido nitroso reduz a pressão parcial do oxigênio nos alvéolos. Logo, a redução da oxigenação do paciente causada pela rápida difusão do óxido nitroso é chamada de hipóxia por difusão, ou hipóxia difusional. Para evitar essa hipóxia secundária ao óxido nitroso, deve-se oferecer oxigênio a 100% após a interrupção da inalação do óxido nitroso. E por isso o óxido nitroso não pode ser administrado sem oxigênio. Além disso, o óxido nitroso ele é conhecido como gás hilariante,
ou seja, o gás do riso, provoca um estado de relaxamento e felicidade. O efeito de segundo gás tem uma importância clínica de grande relevância e consiste basicamente na administração simultânea de dois gases, o óxido nitroso mais um anestésico volátil potente, em que a captação de altas concentrações de óxido nitroso aumenta, ou seja, concentra a fração alveolar do anestésico volátil, que é o segundo gás. Quando os alvéolos são preenchidos por agentes inalatórios diferentes, por exemplo, o óxido nitroso mais o alotano, o óxido nitroso pode acelerar o tempo de indução da anestesia inalatória. A adição de altas concentrações de óxido nitroso a uma mistura de gases acelera a elevação da pressão parcial. Isso porque o óxido nitroso aumenta a captação alveolar do segundo gás. Isso porque o óxido nitroso aumenta a captação alveolar do segundo gás na indução anestésica. O segundo gás administrado simultaneamente junto com o óxido nitroso desenvolve mais rapidamente aumento da sua pressão parcial anestésica no sangue. Isso ocorre porque o óxido nitroso é absorvido em grandes volumes devido justamente à elevada concentração alveolar mínima do óxido nitroso. E assim, isso permite que o segundo gás, administrado concomitantemente, tenha uma concentração inspiratória maior. Em resumo, o efeito do segundo gás, também é explicado pelo fato do óxido nitroso concentrar os anestésicos halogenados nos alvéolos quando administrado na mistura. Ou seja, o óxido nitroso é administrado conjuntamente com um halogenado, o que acelera a indução anestésica. O óxido nitroso ele também encurta, diminui o tempo de recuperação do segundo gás devido à sua rápida difusão para os alvéolos. É importante destacar que o óxido nitroso também provoca um efeito do segundo gás. Também é importante destacar que o efeito do segundo gás provocado pelo óxido nitroso tem importância relevante porque aumenta a potência do anestésico halogenado administrado na mistura, pois reduz a concentração alveolar mínima do segundo gás. Aqui está representado a influência da idade na concentração alveolar mínima do desflurano, com e sem o óxido nitroso. Nesta tabela, foi utilizado como exemplo o desflurano, para observarmos como a concentração alveolar mínima é influenciada pela idade do paciente. Observa-se que a concentração alveolar mínima diminui com o avançar da idade e também diminui na presença do óxido nitroso. Em indivíduos mais jovens e pacientes pediátricos, a concentração alveolar mínima é maior. São necessárias, assim, concentrações alveolares cada vez maiores quanto menor a idade do paciente. No entanto, com o envelhecimento, a concentração alveolar mínima vai diminuindo. Por outro lado, a gente observa que a adição do óxido nitroso reduz a concentração alveolar mínima do desflurano significativamente, ok? E essa redução da concentração alveolar mínima é explicada pelo efeito do segundo gás provocado aí pela mistura do óxido nitroso com um halogenado, que no caso foi o desflurano, ok? Então aqui é um exemplo para mostrar como que com o envelhecimento a concentração alveolar mínima do anestésico inalatório aumenta. Aqui esse é um exemplo interessante para mostrar como que com o envelhecimento a concentração alveolar mínima do anestésico inalatório vai diminuindo, ou seja, a sua potência vai aumentando com o envelhecimento, e quanto mais jovem o paciente, maior a concentração alveolar mínima, ou seja, menor a potência do anestésico. E para também evidenciar o efeito do segundo gás, reduzindo a concentração alveolar mínima quando associado na mistura com halogenado mais o óxido nitroso. O xenônio ele é um gás inerte e não sofre metabolismo. É um gás nobre que não pode ser manufaturado e deve ser extraído do ar. Esse gás existe em concentrações muito baixas na nossa atmosfera e há alto custo para sua extração e reciclagem. Isso limita o seu uso e encarece a sua utilização.
O xenônio tem várias vantagens quando comparado não apenas com o óxido nitroso, mas também com o anestésico volátil potente. O xenônio tem uma baixa solubilidade no sangue e em outros tecidos, o que acarreta rápida indução e recuperação anestésica com o xenônio. Em outras palavras, o xenônio tem um rápido início e término de ação devido ao seu baixo coeficiente de partição sangue e gás e seus efeitos sobre os sistemas cardiovascular, neuronal e respiratório são mínimos, o que torna o xenônio bem tolerado em pacientes com idade mais avançada. O mecanismo de ação do xenônio para produzir analgesia é semelhante ao óxido nitroso. É por inibição dos receptores NMDA, N-metil-D-aspartato, lá no sistema nervoso central. Agora iremos abordar um importante grupo de anestésicos inalatórios, são os anestésicos halogenados. E são assim denominados porque na sua estrutura molecular são compostos que apresentam elementos químicos halogenados da tabela periódica. A exemplo do flúor, cloro e bromo. E corresponde à maior parte dos anestésicos inalatórios utilizados atualmente. O alotano, ele é um anestésico volátil, sensível à luz e também sujeito à degradação espontânea. A mistura do alotano com oxigênio é bem segura, não é inflamável e não é explosiva. O alotano tem coeficiente de partição sangue-gás e coeficiente de partição óleo-gás muito elevados. São os mais altos. Por essa razão, a indução anestésica com alotano será lenta e a recuperação do anestésico também será bastante lenta. Como o alotano é bastante solúvel em gordura e em outros tecidos corporais, como o cérebro, esse anestésico irá se acumular durante a administração prolongada. Portanto, a velocidade da recuperação anestésica com alotano se prolongará também em função da duração da administração. O alotano é um potente anestésico, tendo em vista seu baixo valor de concentração alveolar mínima, seu baixo valor de CAM. Esse anestésico é habitualmente utilizado para a manutenção da anestesia e geralmente não é utilizado para induzir, porque a sua indução é lenta, tendo em vista o seu alto coeficiente de partição sangue-gás. O alotano não possui odor desagradável, nem pungente, nem apresenta odor forte. Ou seja, o alotano não irrita as vias aéreas. E na pediatria, o alotano pode ser bem tolerado para indução anestésica por inalação em crianças, porque os efeitos colaterais sérios do alotano são menores na população pediátrica. O alotano é o anestésico inalatório que mais sofre metabolização. Cerca de 20 a 40% do alotano pode ser metabolizado no fígado. E a biotransformação hepática do alotano pelas CYP450 produz como principal metabólito o ácido trifluoroacético. Esse metabólito pode fazer uma reação de trifluoroacetilação, ou seja, pode trifluoroacetilar várias proteínas hepáticas e causar uma necrose hepática fulminante induzida pelo alotano. Por essa razão, o alotano é o principal responsável por causar hepatite fulminante, que é uma reação imunomediada aos metabólitos anestésicos derivados da oxidação do alotano. Os efeitos colaterais do alotano no sistema cardiovascular incluem a redução da pressão arterial e também provoca a depressão da contração miocárdica, é um potente depressor da contratilidade do coração, com efeito direto, levando à redução do débito cardíaco. O alotano também tem efeito de vasodilatação dos leitos vasculares no cérebro e pode, além disso, sensibilizar o miocárdio aos efeitos arritmogênicos da epinefrina, das catecolaminas. Então, pode ocorrer arritmia se o paciente, sob anestesia com alotano, receber fármacos simpático-miméticos. No sistema respiratório, o alotano ele faz com que a respiração se torne rápida e superficial. Além disso, possui um efeito broncodilatador. Em razão da ação broncodilatadora, o alotano constitui o agente de escolha em pacientes com problemas subjacentes das vias respiratórias, como pacientes asmáticos, por exemplo. Já no sistema nervoso, em razão da vasodilatação da vasculatura cerebral, o alotano aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. Isso pode elevar a pressão intracraniana, além de aumentar o risco de ruptura de aneurisma cerebral
Além disso, o alotano reduz a taxa metabólica do tecido cerebral. No sistema musculoesquelético, o alotano potencializa a ação dos bloqueadores neuromusculares, não despolarizantes, aumentando a duração e a intensidade do bloqueio neuromuscular, estabilizando a placa motora. O alotano e outros anestésicos inalatórios halogenados podem deflagrar a hipertermia maligna em pacientes com mutação genética nos canais de cálcio do tipo rianodina do retículo sarcoplasmático das fibras musculares e que sejam submetidos à anestesia com alotano ou qualquer outro anestésico inalatório halogenado ou submetido a um bloqueio neuromuscular feito pela succinilcolina. Nesses pacientes haverá ativação e abertura dos canais de cálcio do tipo rianodina, que estão lá no retículo sarcoplasmático, causando uma saída intensa de cálcio desse retículo sarcoplasmático para o citoplasma da fibra muscular e vai desencadear contrações musculares intensas, com produção excessiva de calor, aumento rápido da temperatura corporal, e esse quadro de hipertermia maligna é potencialmente fatal e deve ser tratado imediatamente com a interrupção, né, do agente que deflagrou a hipertermia maligna, seja do anestésico inalatório halogenado, seja da succinilcolina, interrompe essas medicações e administra o antídoto que é o dantroleno, ou também conhecido como dantrolene, que é um inibidor dos canais de cálcio do tipo rianodina, ok? No fígado, o alotano, devido à sua hepatotoxicidade fatal, pode produzir necrose hepática fulminante em alguns pacientes. Essa síndrome é caracterizada por febre, anorexia, náuseas, vômitos, pode surgir até vários dias após a anestesia com o alotano. Atualmente sabe-se que a hepatite por alotano resulta de uma resposta imune às proteínas hepáticas que foram trifluoroacetiladas pelo metabólito produzido a partir da biotransformação hepática do alotano. O eflurano é um anestésico volátil, incolor, de odor suave, doce e agradável. Esse anestésico é bastante seguro, pois não é inflamável e também não é explosivo em contato com o ar ou o oxigênio. O coeficiente de partição sangue-gás é relativamente alto. Consequentemente, a indução e a recuperação anestésicas com o eflurano são relativamente lentas. O eflurano é um anestésico potente, haja vista seu baixo valor para a concentração alveolar mínima. O eflurano ele é menos potente que o alotano. Apenas 2 a 8% do eflurano sofre metabolização hepática. Há uma interação medicamentosa importante com a isoniazida, que pode induzir a atividade da CYP2E1, aumentando o metabolismo do eflurano. Além disso, o eflurano, por causar uma lenta indução anestésica, ele é utilizado mais para manter o estado anestésico e não para induzir, assim como o alotano. Então, tanto o eflurano quanto o alotano é mais utilizado para manutenção da anestesia, ok? Os efeitos colaterais do eflurano no sistema cardiovascular é semelhante ao alotano. Reduz a pressão arterial e provoca a depressão da contração miocárdica, com poucos efeitos na frequência cardíaca. No sistema respiratório, o eflurano provoca um padrão de respiração rápida e superficial. Além disso, assim como o alotano, o eflurano tem um efeito broncodilatador. No sistema nervoso, o eflurano faz vasodilatação dos vasos sanguíneos cerebrais e pode, por este motivo, aumentar a pressão intracraniana. E, além disso, o eflurano reduz o consumo metabólico cerebral de oxigênio. Um efeito colateral importante do eflurano no sistema nervoso central é a sua ação pró-convulsiva, pois o eflurano tem a propriedade de induzir atividade elétrica de caráter convulsivo, resultando em um padrão eletroencefalográfico do EEG, característico de alta voltagem e alta frequência, com formação de complexos de ponta e domo. No EEG, apresenta-se um padrão espiculado com aspecto epileptiforme. Por isso, o eflurano não é usado em pacientes com desordens convulsivas, em pacientes epilépticos ou predispostos a apresentar alguma crise convulsiva.
O enflurano produz significativo relaxamento do músculo estriado esquelético, mesmo na ausência dos bloqueadores neuromusculares, e também aumenta os efeitos relaxantes desses bloqueadores neuromusculares. O enflurano, assim como os demais halogenados, podem deflagrar hipertermia maligna. O isoflurano é um anestésico também volátil em temperatura ambiente, seguro, não inflamável, assim como não é explosivo em misturas como ar e oxigênio. O isoflurano possui um coeficiente de partição sangue-gás substancialmente baixo em comparação ao alotano e ao enflurano. Por conseguinte, a indução e a recuperação anestésica com o isoflurano são mais rápidas do que com o alotano e do que com o enflurano. Ok? O coeficiente de partição óleo-gás do isoflurano é relativamente menor e, com isso, a recuperação anestésica é relativamente mais rápida em comparação aos dois anestésicos inalatórios halogenados que vimos anteriormente, que é o alotano e o enflurano. Mais de 99% do isoflurano inalado é excretado na forma inalterada pelos pulmões, ou seja, apenas 0,2% do isoflurano sofre metabolização. O isoflurano é utilizado comumente para manutenção anestésica após a indução com outros agentes. Isso porque o isoflurano possui um odor pungente, um odor forte e desagradável, que inviabiliza o seu uso como indutor. Então, o isoflurano é utilizado na manutenção anestésica. Efeitos colaterais do isoflurano incluem, no sistema cardiovascular, redução da pressão arterial, mas mantém o débito cardíaco. Logo, a hipotensão resultante do uso do isoflurano é devido à diminuição da resistência vascular periférica. Uma importantíssima propriedade do isoflurano é que ele tem um potente efeito vasodilatador coronariano, ou seja, ele produz o aumento do fluxo sanguíneo através das artérias coronárias e diminui o consumo de oxigênio pelo miocárdio, pelo coração. E isso torna esse anestésico particularmente seguro para ser usado em pacientes com alguma doença cardíaca isquêmica. Então, em pacientes com alguma doença cardíaca isquêmica, o isoflurano ele é mais seguro, né, e ele é mais interessante porque ele provoca um aumento do fluxo sanguíneo para o coração, fazendo a vasodilatação das artérias coronarianas, ok? Assim como reduz o consumo de oxigênio pelo miocárdio. No sistema respiratório, embora o isoflurano tenha propriedade broncodilatadora, por outro lado, tem um odor forte, além de ser um irritante das vias aéreas respiratórias, e por isso pode estimular reflexos das vias respiratórias que resultam em tosse, laringoespasmo, até broncoespasmo. No sistema nervoso, o isoflurano vasodilata os vasos sanguíneos no cérebro, aumentando o fluxo sanguíneo cerebral, oferecendo um risco para a ruptura de aneurisma cerebral, de modo muito mais intenso do que o alotano e o enflurano. O isoflurano reduz o consumo metabólico também do tecido cerebral e também reduz o. No sistema nervoso, o isoflurano vasodilata os vasos sanguíneos do cérebro, aumentando assim o fluxo sanguíneo cerebral, oferecendo assim um risco. No sistema nervoso, o isoflurano vasodilata os vasos sanguíneos cerebrais, aumentando o fluxo sanguíneo nessa direção, oferecendo assim maior risco de ruptura de aneurismas cerebrais, de modo muito mais intenso do que o alotano e o enflurano. O isoflurano acentua em muito essa vasodilatação e aumenta muito esse fluxo sanguíneo cerebral. Além disso, o isoflurano reduz o consumo metabólico cerebral de oxigênio. No sistema musculoesquelético, o isoflurano produz relaxamento muscular e intensifica os efeitos dos bloqueadores neuromusculares. Inclusive, o isoflurano é mais forte do que o alotano em potencializar o bloqueio neuromuscular. Por ser um anestésico halogenado, o isoflurano também pode deflagrar hipertermia maligna em indivíduos geneticamente predispostos. O sevoflurano é um anestésico inalatório volátil, seguro, pois não é inflamável e não é explosivo em contato com ar ou oxigênio. Todavia, excepcionalmente, o eflurano apenas é
Todavia, excepcionalmente, o eflurano, apenas e tão somente em contato com o absorvente de gás carbônico, pode produzir uma reação exotérmica e causar combustão. Desse modo, portanto, é necessário, diante disso, deve-se assegurar que o sevoflurano não seja usado em máquinas de anestesia na qual o absorvente de gás carbônico esteja dessecado em aparelhos mais antigos de anestesia. O sevoflurano possui um coeficiente de partição sangue-gás menor do que o alotano, o enflurano e o isoflurano. Desse modo, o baixo coeficiente de partição sangue-gás do sevoflurano reflete sua baixa solubilidade no sangue. Consequentemente, a indução anestésica com o sevoflurano é rápida, assim como a recuperação, em comparação com os demais anestésicos halogenados que vimos anteriormente, como alotano, enflurano e isoflurano. O coeficiente de partição óleo-gás do sevoflurano é menor em comparação ao alotano, ao enflurano e ao isoflurano. Consequentemente, o sevoflurano tem recuperação rápida, porque não se armazena facilmente no tecido adiposo, e menor potência, refletindo assim um maior valor para a sua CAM, em comparação com os anestésicos inalatórios halogenados que vimos anteriormente. Com o sevoflurano, é possível rápida alteração da profundidade da anestesia após a modificação da concentração administrada. Cerca de 3% do sevoflurano ainda pode sofrer metabolização. Clinicamente, o sevoflurano é amplamente utilizado para anestesia de pacientes ambulatoriais. E o que justifica isso é a rápida indução e seu ótimo perfil de recuperação. Não é irritante das vias aéreas e, por isso, o sevoflurano sozinho ou em conjunto com o óxido nitroso é o agente anestésico inalatório mais comumente usado para a indução inalatória em crianças. Ou seja, o sevoflurano, por ter uma indução rápida e também por não provocar irritação das vias aéreas, pode ser utilizado para a indução anestésica e manutenção da anestesia. A indução anestésica é obtida de forma rápida, usando concentrações, né, de 2 a 4% de sevoflurano. Clinicamente, o sevoflurano é amplamente utilizado para anestesia de pacientes ambulatoriais. E o que justifica isso é a rápida indução e o seu ótimo perfil de recuperação. Além disso, não é irritante das vias aéreas, e por isso o sevoflurano sozinho pode ser utilizado para a indução anestésica e manutenção da anestesia. Assim como o sevoflurano pode ser utilizado em conjunto com o óxido nítrico. A indução anestésica com o sevoflurano é obtida de forma rápida, usando concentrações inaladas de 2 a 4% do gás anestésico. Além disso, o sevoflurano ele não causa taquicardia, é preferível em pacientes com isquemia cardíaca. O sevoflurano também tem alguns efeitos colaterais importantes. No sistema cardiovascular, assim como os demais anestésicos inalatórios halogenados, o sevoflurano reduz a pressão arterial de forma dependente da concentração, ou seja, tem um efeito hipotensor. No sistema respiratório, o sevoflurano não é irritante das vias aéreas, das vias respiratórias, além de ser um potente broncodilatador. O sevoflurano é o mais eficaz broncodilatador entre todos os anestésicos inalatórios. E em virtude da propriedade broncodilatadora, este constitui um agente de escolha em pacientes portadores de doença que cursa com broncoconstricção, como em paciente com doença obstrutiva crônica pulmonar e asma. No sistema nervoso, o sevoflurano possui menor capacidade de provocar vasodilatação, embora provoque alguma vasodilatação, o que seria responsável por um aumento da pressão intracraniana, ok? E, além disso, no sistema muscular, o sevoflurano ele relaxa o músculo esquelético e intensifica os efeitos. E, no sistema muscular, o sevoflurano relaxa o músculo estriado esquelético e intensifica os efeitos dos bloqueadores neuromusculares. O sevoflurano não deve ser utilizado em pacientes com susceptibilidade genética suspeita ou conhecida à hipertermia maligna, porque o sevoflurano, por ser um anestésico halogenado, pode aumentar os riscos de deflagrar esta condição em pacientes geneticamente predispostos. O desflurano é um anestésico volátil, seguro, não inflamável e não explosivo, em contato com o ar e o oxigênio.
O coeficiente de partição sangue-gás do desflurano é muito baixo, ou seja, é pouco solúvel no sangue, logo a indução anestésica com desflurano é rápida. Além disso, o desflurano é pouco solúvel no tecido adiposo e em outros tecidos periféricos. Desse modo, o desflurano tem um coeficiente de partição óleo-gás baixo, logo a recuperação também é rápida com esse anestésico. De fato, com o desflurano, o tempo necessário para que o paciente desperte é mais curto em comparação a todos os demais anestésicos halogenados. A concentração alveolar mínima do desflurano é alta, refletindo a baixa lipofilicidade e a baixa potência desse anestésico. A metabolização do desflurano é mínima, pois 99% desse anestésico é eliminado na forma inalterada pelos pulmões. Clinicamente, o desflurano é um anestésico amplamente usado para cirurgias ambulatoriais por causa do rápido início da sua ação e rápida recuperação anestésica. Entretanto, o desflurano é irritante das vias aéreas e a irritação da árvore traqueobrônquica com o desflurano pode provocar tosse, salivação e broncoespasmo. Então, comumente, a anestesia é induzida primeiro com um agente anestésico intravenoso e o desflurano é em seguida administrado para manter o estado anestésico. Os efeitos colaterais do desflurano no sistema cardiovascular, assim como os demais anestésicos inalatórios, o desflurano causa redução da pressão arterial, reduzindo a resistência vascular periférica. O desflurano também aumenta a frequência cardíaca. No sistema respiratório, apesar do efeito broncodilatador, o desflurano tem um odor forte, ou seja, um odor pungente, irritante das vias respiratórias e pode causar tosse, laringoespasmo, broncoespasmo e excesso de secreções respiratórias. Em decorrência de suas propriedades irritativas, não é usado para indução e sim para manutenção anestésica. No sistema nervoso, ao reduzir a resistência vascular cerebral, o desflurano aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. E no sistema músculo-esquelético, o desflurano relaxa diretamente o músculo esquelético e intensifica os efeitos dos bloqueadores neuromusculares. Agora iremos abordar um importante grupo de anestésicos gerais, denominados de anestésicos intravenosos ou anestésicos parenterais. Esses anestésicos são pequenas moléculas lipofílicas e esse caráter lipofílico dos anestésicos endovenosos é um fator chave para determinar a sua farmacocinética. Ao entrar na corrente sanguínea, uma porcentagem da droga se liga às proteínas plasmáticas e o restante permanece não ligado, ou seja, livre. Após uma dose intravenosa, os anestésicos se depositam em tecido altamente perfundido e lipofílico, como é o caso do cérebro e na medula espinhal, que são os locais de ação para o efeito anestésico. O anestésico intravenoso exerce seu efeito penetrando no sistema nervoso central, atravessando a barreira hematocefálica, e a sua lipofilicidade favorece essa capacidade de acessar o sistema nervoso central através desta barreira hematoencefálica. Com a saída do anestésico do sistema nervoso central, o fármaco volta para a circulação sanguínea. E então, o anestésico difunde-se para os tecidos menos vascularizados, como músculos e tecido adiposo. O término do efeito de uma injeção de anestésico intravenoso é determinado justamente pela saída do anestésico do sistema nervoso central e pela redistribuição do fármaco. Assim, a concentração do medicamento dentro da circulação cerebral irá começar a cair e o gradiente de concentração reduz a ligação do anestésico com o seu sítio efetor no sistema nervoso central. A ligação aos receptores-alvo dentro do cérebro, então, diminui e a recuperação da consciência começa. Iremos começar com a importante classe de agente indutor anestésico, que são os barbitúricos. Os mais usados comumente são os tiobarbitúricos, tiopental, tiamilal e metoexital. No entanto, esses agentes de indução anestésica, em grande parte, foram substituídos pelo propofol. O mecanismo de ação dos barbitúricos consiste em potencializar a ação dos receptores GABA do tipo A, portanto chamados de GABA-A, aumentando assim a duração de abertura desses canais, né, ao influxo de íons de cloreto,
né, associada a esse canal do íon cloreto, aumentando esse influxo desses íons e causando a hiperpolarização da membrana neuronal. Desse modo, os barbitúricos intensificam a neurotransmissão inibitória GABAérgica. O mecanismo de ação dos barbitúricos consiste em potencializar a ação dos receptores GABA do tipo A, portanto chamados de receptores GABA-A. São agonistas desse receptor, aumentando a duração do tempo de abertura associada ao canal do íon cloreto, aumentando o influxo de cloreto através desse canal, né, e causando a hiperpolarização da membrana neuronal. Desse modo, intensifica a transmissão inibitória GABAérgica, ok? Então, os barbitúricos sofrem metabolismo hepático e o início de ação do tiopental é rápido, e os efeitos do tiopental também são de curta duração, ok? Os barbitúricos causam depressão no sistema nervoso central para produzirem no estado de hipnose e anestesia, mas sem provocar analgesia, ou seja, o tiopental não produz analgesia. É uma medicação particularmente segura no tratamento do estado epiléptico, atuando reduzindo a atividade elétrica no eletroencefalograma. Por isso, o tiopental pode ser utilizado como anticonvulsivante. Um exemplo de barbitúrico que é utilizado como antiepiléptico efetivo é o fenobarbital. No sistema cardiovascular, os barbitúricos reduzem a pressão arterial devido à vasodilatação e, em menor grau, devido à redução da contratilidade cardíaca. Inclui-se como reações adversas do tiopental a depressão cardiovascular e respiratória. Já o Propofol é um anestésico parenteral intravenoso também, é frequentemente usado para manutenção da anestesia, bem como para a indução. Então, eu uso o Propofol tanto para induzir quanto para manter o estado anestésico. O Propofol deprime o sistema nervoso central, provocando sedação e hipnose. No entanto, o Propofol é desprovido de efeito analgésico, ou seja, o Propofol sozinho não é capaz de fornecer anestesia. Torna-se, portanto, necessária a infusão concomitante de um fármaco opioide analgésico, como fentanil ou ramifentanil. A rápida depuração do Propofol explica a sua recuperação também rápida da anestesia em comparação com os barbituratos, e isso facilita a saída mais rápida da sala de recuperação. A metabolização do Propofol ocorre no fígado. A depuração do Propofol é reduzida em doses e em recém-nascidos, então a dose necessária para induzir anestesia nesses pacientes deve ser menor. O mecanismo de ação do Propofol, para produzir sedação e as ações hipnóticas são mediadas por sua ação dos receptores GABA-A. A ação agonista dos receptores GABA-A, exercida pelo Propofol, aumenta a condução de cloreto e a hiperpolarização dos neurônios. O Propofol aumenta a afinidade de ligação do neurotransmissor GABA ao receptor GABA-A. Portanto, o mecanismo de ação é semelhante aos barbitúricos. O Propofol, no sistema cardiovascular, causa redução da pressão arterial, devido à diminuição da resistência vascular periférica, redução da pré-carga e da pós-carga, além de causar uma moderada depressão miocárdica direta. O Propofol tem propriedades neuroprotetoras que incluem a supressão de estímulos no eletroencefalograma similar ao efeito do tiopental e, portanto, o Propofol possui atividade anticonvulsivante. O Propofol produz grau maior de depressão respiratória em comparação ao tiopental, e esse fármaco também provoca a apneia após uma dose de indução. O Propofol é menos propenso a causar broncoespasmo em comparação aos barbitúricos. Os barbitúricos provocam mais broncoespasmo. E por isso o Propofol pode ser o agente de indução de escolha nos indivíduos asmáticos. Isso porque o Propofol possui, além disso, um efeito broncodilatador importante. O etomidato é um anestésico intravenoso com efeitos hipnóticos, mas desprovido de efeito analgésico. Então, o etomidato não produz analgesia e, com frequência, é escolhido por seus efeitos hemodinâmicos mínimos.
O mecanismo de ação do etomidato, de modo semelhante ao propofol e aos barbitúricos, consiste em potencializar as correntes de cloreto mediadas pelo receptor GABA-A. Então, o etomidato age por meio da ligação aos receptores GABA-A e aumenta a afinidade do receptor pelo neurotransmissor GABA. O etomidato provoca a desinibição subcortical, o que justifica os efeitos mioclônicos involuntários encontrados durante a indução com esse tipo de anestésico endovenoso. O etomidato provoca a desinibição subcortical, o que justifica os movimentos mioclônicos involuntários encontrados durante a indução com esse tipo de anestésico. Uma dose do etomidato resulta em ação de início rápido. O metabolismo do etomidato ocorre por hidrólise pelas esterases hepáticas e plasmáticas. No sistema nervoso central, o etomidato produz hipnose, mas não tem efeitos analgésicos, ou seja, é desprovido de analgesia. O etomidato garante estabilidade cardiovascular após a indução. E essa é uma importantíssima vantagem do etomidato sobre os barbitúricos e propofol, porque o etomidato é um anestésico com menor grau de depressão miocárdica entre os anestésicos endovenosos utilizados, com mínima redução do débito cardíaco e na pressão arterial. Então, do ponto de vista cardiovascular, o etomidato é o mais seguro de todos os agentes de indução, sendo o mais adequado para manter a estabilidade cardiovascular em pacientes com cardiopatias, por exemplo. Os efeitos depressores do sistema respiratório são menos pronunciados do que nos barbitúricos, e essa medicação está associada a náuseas e vômitos, sendo efeitos colaterais comuns após a administração do etomidato já no pós-operatório. Além disso, o etomidato causa supressão do córtex das suprarrenais ao inibir a enzima beta-hidroxilase, enzima necessária para a conversão do colesterol em cortisol. Dessa forma, doses únicas de indução podem reduzir os níveis de cortisol. A acetamina ou ketamina é um anestésico endovenoso com propriedade dissociativa, ou seja, reduz as sinapses vindas de outras áreas cerebrais, principalmente as sinapses sensoriais, que deixam de ser conscientes. A ketamina ou acetamina apresenta propriedades hipnóticas, além de ser um potente analgésico. Esse anestésico gera rapidamente um estado hipnótico bem diferente dos produzidos pelos outros anestésicos. Os pacientes têm profunda analgesia e não respondem a ordens, desenvolvem amnésia, mas mantêm os olhos abertos, com reflexo e nistagmo mantidos. O paciente ele movimenta os seus membros involuntariamente e respiram de modo espontâneo. Esse estado cataléptico é denominado de anestesia dissociativa. A ketamina ou cetamina estimula o sistema nervoso simpático e tem pouca ou mínima depressão respiratória e causa broncodilatação potente, já que esse fármaco tem efeito relaxante na musculatura lisa brônquica. Os efeitos da cetamina são mediados por seu potente antagonismo do receptor N-metil-D-aspartato, NMDA, diferentemente dos demais anestésicos. O seu mecanismo de ação é bem particular. O metabolismo da ketamina ocorre principalmente no fígado e a baixa ligação às proteínas plasmáticas permanece. O metabolismo da ketamina ou cetamina ocorre principalmente no fígado e possui baixa ligação às proteínas plasmáticas. A cetamina aumenta o fluxo sanguíneo cerebral devido ao seu efeito vasodilatador. Apesar do potencial de produzir atividade mioclônica, a cetamina tem propriedade anticonvulsivante. Apesar do potencial de produzir atividade mioclônica, a cetamina tem propriedade anticonvulsivante e pode ser recomendada para o tratamento do estado do mal epiléptico quando fármacos convencionais não são efetivos. É importante aprofundarmos o estado de anestesia dissociativa provocada pela ketamina ou cetamina. Esse é o estado clínico de catalepsia em que os olhos permanecem abertos com o olhar fixo acompanhado de nistagmo
reflexos corneanos e fotomotor preservados, com dilatação pupilar, salivação, lacrimejamento, movimentos espontâneos dos membros com aumento global do tônus muscular, ou seja, o estado de hipertonia, sensações psíquicas, que incluem alterações do humor, sensação de flutuação, olhos vívidos e alucinação, são comuns durante o início da anestesia com a ketamina, e os pacientes ficam amnésicos durante o efeito do fármaco e não respondem a estímulos dolorosos. Uma vantagem em relação aos demais anestésicos endovenosos é o fato de a ketamina produzir profunda analgesia. Os benzodiazepínicos não são propriamente ditos agentes de indução anestésica. Considera-se os benzodiazepínicos adjuvantes anestésicos. Os adjuvantes anestésicos são medicações habitualmente utilizadas para aumentar componentes específicos da anestesia. Mas, embora os benzodiazepínicos possam produzir estado anestésico também, porque os benzodiazepínicos também podem induzir anestesia, similar aos barbituratos, aos benzodiazepínicos, né? Esses benzodiazepínicos, eles são mais comumente usados na prática clínica para sedação e não para anestesia, porquanto as doses anestésicas dos benzodiazepínicos podem resultar em prolongada amnésia e sedação. Como adjuvantes, os benzodiazepínicos são utilizados como ansiolíticos, amnésicos, sedativos, antes da indução anestésica ou simplesmente para sedação, durante procedimentos que não requerem anestesia geral. Os benzodiazepínicos comumente usados no período perioperatório incluem o midazolam, o lorazepam e, com muita frequência, o diazepam. Os efeitos sedativos dos benzodiazepínicos podem ser interrompidos com o uso de um antagonista competitivo e seletivo, que é o flumazenil. Então, o flumazenil também é um antídoto para a intoxicação com benzodiazepínicos. O flumazenil deve ser administrado com cautela, pois pode causar agitação e convulsões. Os benzodiazepínicos são altamente lipossolúveis e conseguem penetrar no sistema nervoso central, o que explica o rápido início de ação. O mecanismo de ação dos benzodiazepínicos consiste em aumentar a frequência de abertura do canal iônico de cloreto devido à ligação ao receptor GABA-A, e a ativação desse receptor, portanto, aumenta o influxo de cloreto para as células neuronais através desse tipo de receptor GABA-A, causando a hiperpolarização neuronal e, desse modo, causa sedação da mesma forma que os demais anestésicos intravenosos. Os benzodiazepínicos são eficazes na supressão e no controle de crises convulsivas. Os benzodiazepínicos são metabolizados no fígado, são fármacos altamente ligados a proteínas, logo, a fração livre do fármaco é aumentada em doenças hepáticas graves e doença renal crônica, em que há uma diminuição das proteínas plasmáticas. Os benzodiazepínicos devem ser evitados durante a gravidez, pois podem aumentar a incidência de fenda palatina e os recém-nascidos podem exibir a síndrome de abstinência por benzodiazepínicos. No sistema cardiovascular, o midazolam reduz a pressão arterial, devido à vasodilatação periférica. E os benzodiazepínicos produzem uma depressão mínima na ventilação, no sistema respiratório. Clinicamente, os benzodiazepínicos são mais comumente usados para a medicação pré-operatória, como sedativo intravenoso, para a supressão da atividade convulsiva. É pouco comum, mas o midazolam e o diazepam podem ser usados para induzir anestesia geral. Todavia, por ter um início de ação lento, né, e uma duração dos seus efeitos mais prolongadas, o lorazepam não é comumente usado como medicação pré-operatória, nem mesmo na indução. O midazolam é a medicação mais comumente usada como adjuvante anestésico, porque tem início de ação mais rápido e com maior amnésia e menos sedação pós-operatória do que o diazepam. Logo, a recuperação, né, com o midazolam é mais rápida. Aqui estão as referências que foram utilizadas para desenvolver esta monitoria. Todas elas são referências bibliográficas, as quais se encontram disponíveis para o aprofundamento deste conteúdo. Muito obrigado e excelentes estudos!